Boa tarde, receba nossa saudação na graça e na paz do Senhor, porque já estamos juntos para mais um programa Esperança do Porvir. E o conteúdo desse programa é a mensagem da Palavra de Deus. Eu convido a você para orarmos a Deus e logo após estaremos lendo um texto da sua Palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor por podermos nos juntarmos com este grupo de pessoas, este grande rebanho de pessoas interessadas na Tua Palavra. E neste momento nós já estamos iniciando um trabalho onde a Tua Palavra tem prioridade e queremos que Teu Espírito se mova na vida dos que estão aqui para apresentá-lo e na vida dos que vão participar, que eles sejam ricamente abençoados. Nos dirija em tudo, ó Senhor. Nos dê a total liberdade, condições para realizar um trabalho que dignifica o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler está em 1 João, capítulo 2, versículo 18, para lermos até o versículo 26. Antes da leitura, eu gostaria de agradecer a companhia do pastor Messias, lá em Aracaju. Ele com sua família estão juntos para participar desse trabalho. E os demais irmãos daquela cidade, daquele estado. Eu quero também agradecer a Jordânia de Anísio de Abreu, que hoje pela primeira vez ela acessou e fez um comentário encorajador, e eu fiquei muito feliz. Obrigado, Jordânia. E também quero agradecer a Eudínia Lira, uma pessoa que acessou e fez o seu comentário e me deixou muito animado. Muito obrigado pela companhia e que Deus o abençoe. Vamos fazer a leitura. Capítulo 2 de 1 João, versículo 18 a 26, onde lemos: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Que o Senhor queira nos abençoar com a leitura da sua palavra. Amém. Destaque para o versículo 19, que eu quero reler. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto
que nenhum deles é dos nossos. É o texto que, com certeza, fundamentará o comentário que estaremos fazendo a partir de agora. O tema da pregação anterior foi a infalível escolha de Deus. A infalível escolha de Deus. E aprendemos, entre outras coisas, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Com isso, fica claro que primeiro Deus chama, e aquele que atende ao chamado pode ser escolhido. E foi dito que o verdadeiro cristão é aquele que Deus escolhe, não é aquele que escolhe a Deus. Pois o homem perdeu o direito de escolher, já que por 3 vezes ele escolheu a morte em vez de escolher a vida. Vejamos, no Jardim do Éden, está registrado no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17. O primeiro momento em que Deus colocou a vida e a morte diante do homem para que ele fizesse a escolha. Ele colocou a morte e a vida em 2 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore da morte, e a árvore da vida, que era a árvore da vida. O nome já diz. Pois bem, e Deus advertiu o homem dizendo: de todas as árvores comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E infelizmente foi exatamente o que o homem fez. Comeu a árvore que não devia comer. O homem, a partir dessa infeliz escolha, ficou condenado à morte. Agora, o homem que foi feito para viver, em vez de nascer para viver, ele nasce para morrer. É só uma questão de tempo. Mas para salvá-lo, Deus criou leis, estatutos e mandamentos. E com isso criou uma forma de salvar o homem. Está no capítulo 18 de Levítico, no versículo 5, onde Deus diz: se guardarem as minhas leis, os meus mandamentos e os meus juízos, por isso o homem viverá. E Deus veio ao homem trazendo essa bênção, para que o homem saísse do poder da morte e se abrigasse no poder da vida. E Deus fez a seguinte proposta, no capítulo 30 de Deuteronômio, no versículo 15 e 19. No versículo 15, Deus diz: eis que te proponho hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. E no versículo 19, Deus diz: eu tomo o céu e a terra por testemunho, que estou te propondo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E, infelizmente, o desenrolar dos acontecimentos nos afirma que o homem escolheu a morte. Mais uma vez, o homem escolheu a morte. Mas Deus não desistiu. E na sua bondade, no seu amor, na sua sabedoria, Deus criou uma lei chamada graça e trouxe ao homem. E os elementos através dos quais Deus apresentou esta oportunidade ao homem foi Jesus Cristo representando a vida e Barrabás representando a morte. E nós temos o desfecho disso aqui no capítulo 27 de Mateus, no versículo 17, que eu quero ler. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos:
a quem quereis que vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolva com o sangue deste justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: e que farei de Jesus chamado Cristo? E eles responderam: que seja crucificado. Esta foi a escolha mais vergonhosa de todas as escolhas já feitas pelo homem na face da terra. Há quem diga que o sol se escondeu seu rosto, envergonhado, decepcionado com a escolha que o homem fez entre Cristo e Barrabás, escondeu o seu rosto da humanidade e fez treva em toda a terra em plenas 3 horas da tarde. Foi a partir dessa escolha desastrosa que Deus tirou do homem o direito de escolher e passou a escolher o homem. É por isso que ele disse: não foste vós que me escolheste a mim, foi eu que escolhi a vós outro, e vos designei para que vades e deis fruto. Nós já vimos que primeiro Deus chama, e aqueles que atendem o chamado, Deus escolhe um daqueles que ele chamou. Existem aqueles que estão conosco, mas não foram escolhidos por Deus. É destes que o apóstolo João se refere no texto que nós lemos no início, onde ele diz: muitos saíram dos nossos porque não eram dos nossos, porque se fosse dos nossos, permaneceriam conosco. No entanto, eles se foram para que ficasse provado que eles não eram dos nossos. Senhores e senhoras, nós estamos com Cristo porque Deus nos escolheu. Porque se fosse para nós escolher, já vimos o desastre que seria, né? O fracasso que seria. Então fomos escolhidos por Ele. E Jesus Cristo nos perdoou, nos purificou, nos justificou, nos santificou, nos libertou, nos transformou e nos glorificou, nos transformando de um pecador em um cidadão celestial. Que possamos desfrutar essas bênçãos espirituais que o Senhor libera em nosso favor 24 horas por dia. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa hoje, através do canal Esperança do Porvir. E quero convidar a você, para você acessar, faça o seu comentário, se inscreva se você ainda não é inscrito. Vamos trabalhar para Deus juntos. Eu aqui pregando a palavra de Deus e você aí ouvindo e fazendo isso que precisa ser feito. Que o Senhor te abençoe. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram,
cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor.